Em nome do Pai que me criou, e em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me o gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema do dia 31 de janeiro, volume 2, trecho 46. Jesus não pode deixar quem o ama. Meu adorável Jesus continua esses dias fazendo-se ver pouquíssimas vezes. Sua visita é como um raio, que enquanto se quer seguir, vendo-o foge, e se alguma vez se detém um pouco, é quase sempre em silêncio. Outras vezes diz alguma coisa, mas assim que se vai, me parece que se leva essa palavra junto com a luz que me vem de sua palavra, tanto que depois não recordo nada do que disse, e a minha mente fica na mesma confusão de antes. Que estado miserável! Meu amado Jesus, tenha piedade desta miserável. Continue fazendo uso de sua misericórdia. Agora, para não me alongar e dizer dia por dia o que passei, direi aqui tudo junto, algumas palavras que me disse nestes últimos dias. Quando eu vi a meditação da Aline desse trecho, né, e fui acompanhando aqui a leitura, né, hoje cedo, me veio na mente que não da mesma forma, né, que a Luísa está descrevendo aqui, porque ela realmente via Jesus, né, sensivelmente na frente dela, dentro dela, ela via mesmo, né, essa visão sobrenatural que Deus permitiu que ela tivesse. Mas eu vejo assim, que muitas vezes alguma luz de alguma coisa que eu estou lendo, ou alguma situação, vem na minha mente assim como um raio, né? E ele foge, né? Ao mesmo tempo que vem, é muito rápido, né? Como ela está descrevendo aqui, se alguma vez se detém um pouco, é quase sempre em silêncio. Ele mostra alguma coisa assim e já é muito rápido. E é como ela diz aqui, né? Que é como um relâmpago, é como um raio, assim, que depois ela não se recorda de nada do que ele disse. E a minha mente fica numa confusão, né? Não confusão, mas assim, sem, sem entender exatamente, sem chegar a um, ao entendimento daquilo que ele mostrou, né? Eu entendo na hora, é muito rápido, né? Eu não sei se alguém mais sente isso, se alguém mais passa por isso. E no caso aqui, a Luísa, ela estava no início, né? Bem no início ela estava ainda na santidade das virtudes, então, será que isso demonstra que eu ainda não cresci, não amadureci na divina vontade, que eu ainda estou nessa fase inicial e por eu não ter saído dela, alguma coisa que falta eu fazer, me doar mais, me purificar de alguma coisa que eu não me purifiquei, que talvez eu tenha ficado estagnada, né, nisso, né, de não ter mais desenvolvimento dessa luz que ele traz. E acredito também que não é por culpa dele, né? Por minha culpa, né? Que não, talvez, porque quando eu tenho essa luz assim, às vezes eu estou no meu trabalho, às vezes eu estou na igreja, e não tem assim como eu ficar naquele pensamento, desenvolvendo pensamento, e ele escapa, né? Ele foge, depois eu não lembro mais, eu não me lembro. Muitas vezes aconteceu isso, né? Mas eu não vou ficar sentindo culpa e nem ficar, né?
pensando em mim mesma, né? Eu vou entregar para ele isso, né? Que eu percebo, né? E que ele faça a vontade dele, né? E eu desejo mais, né? Eu desejo que essa luz ela venha aí e ela se desenvolva, né? Porque quando ele mostra uma coisa, ele está querendo falar sobre aquilo, ele está querendo desenvolver uma conversa, ele está querendo, né, mostrar alguma coisa, ele está querendo uma reparação, eu não sei, talvez eu não seja, mas é iluminar mesmo, é uma luz de entendimento de alguma coisa, de uma situação, ou de uma palavra, ou de um trecho, né? É muito rápido, e não, às vezes não dá para fixar na memória, né? Mas tudo para a honra e glória dele, tudo para a minha confusão, né? Então a Luísa, ela vai dizer, né, o que ela passou, né, alguns dias, né? E o que Jesus disse para ela nesses últimos dias. Ela diz: Lembro-me que depois de ter derramado lágrimas amiguíssimas, eu acho que amarguíssimas, né? Jesus fazendo-se ver e eu me lamentando com ele porque me tinha deixado, chamou muitos anjos e santos e, dirigindo-se a eles, disse: Ouçam o que diz, que eu a deixei. Digam-lhe: Posso eu deixar aqueles que me amam? Ela me amou, como posso deixá-la? E os santos concordaram com o Senhor, e eu fiquei mais humilhada e confusa do que antes. É tão bom ouvir, né, Jesus dizer que ele não deixa aqueles que o amam. É uma segurança, uma paz, um conforto que traz para nossa alma, né, essa certeza, né, e que ele está dizendo, e ainda traz os anjos e os santos, né, para testemunhar, né, para confirmar aquilo que ele está dizendo, né, que para que não fique nenhuma dúvida nunca para ninguém, né, porque tudo que a Luísa pensa e sente, tudo que as dúvidas delas, né, até os desatinos, né, que ela diz, tudo isso são tudo coisas que passam na mente das pessoas, né? Quantas pessoas que leriam o livro do céu com esses pensamentos, com essas dúvidas, se não tivesse ali a parte da Luísa, né, já colocando essas dúvidas e Jesus a vindo explicar, né? Então, tudo quanto é dúvida que poderia ter passado na mente das criaturas com relação àquilo que ele quer, né, revelar, ele primeiro coloca na mente dela, né, ou permite que ela tenha, né. Acho que é mais fácil ele permitir que ela tenha essas dúvidas, principalmente no início, né, para poder deixar tudo bem claro, né, a respeito, né, do trabalho que ele quer, do quanto ele nos ama, do plano dele, né, de tudo sobre ele, tudo que é preciso saber para continuar, né, ou não, a ler o livro, a, a querer, né, viver essa santidade divina. Muitos que começaram a ler, com certeza, ao ver certas palavras ou certas frases ou esse diálogo, né, entre Luísa e Jesus, não entenderam absolutamente nada e desistiram, né? Porque a mente ficou fechada. E isso é proposital, né? É um estratagema de amor de Jesus, é um cerquinho, né? Da divina vontade que protege, né? Para que as pessoas não queiram viver ou ler, né? Na verdade, ler e tornar isso uma devoção, né? Ou ler como ela lê o livro das outras místicas religiosas, né? Então, ali já vem tudo, né? Esclarecido para sanar todas as dúvidas, né? E aí, em outra ocasião, ela disse para Jesus: No final acabarás por me deixar de todo.
né? E Jesus disse para ela, né? A resposta dele: Filha, não posso deixar-te, e como penhor disto pus-te em meus sofrimentos. Então, como prova, né, de que ele nunca vai deixar ela, ele colocou nela os sofrimentos dele, que é ele mesmo, né? Então, como foi falado ontem na live, como hoje foi colocado muitos trechos no grupo a respeito do sofrimento, né? O sofrimento a gente já compreendeu ontem, né, de uma vez por todas, que não há vida na divina vontade sem sofrimento, né? A divina vontade é o próprio sofrimento, né? É o próprio Jesus, né? A vida dele foi sofrimento aqui na Terra, na humanidade dele, né? Só sofrimento. Então ele coloca ele mesmo, né, como garantia, o sofrimento dele na criatura, como garantia de que ele não vai deixar. Porque se ele não coloca esse sofrimento, se ele não se coloca na criatura através do sofrimento, ela, ela não vai perceber a vida divina dentro dela. Ela não vai ter essa certeza, porque quando a gente lembra de Jesus, né, na humanidade dele, a gente só lembra, né, quando você fala de Jesus, principalmente quando a gente olha para a cruz, a gente lembra do sofrimento dele, né, do flagelo sobre ele. Então é olhar para dentro de si e ver o sofrimento, ver que a pessoa, que a criatura está sofrendo, ela está vendo Jesus, né? Ou deveria ser assim para todas as criaturas, né? Mas nós já temos agora, né, essa certeza, né, sobre o sofrimento e a situação que aconteceu com a Liliane que nos fez falar sobre esse assunto. E no trecho ontem também, né, foi também, né, direcionado para falar sobre isso. Então, Jesus queria, né, através daquela situação da Liliane, nos trazer, né, esse assunto. Ele sempre foca em alguma coisa que ele quer que fique bem esclarecido, bem fixado na nossa mente, na nossa memória, né, no nosso entendimento, na nossa vontade. Depois, encontrando-me ocupada com o pensamento, como permitiste, Senhor, que viesse o sacerdote? Tudo poderia ter acontecido entre tu e eu. Em um instante, me encontrei fora de mim mesma, estendida sobre uma cruz, mas não havia ninguém que pudesse me pregar. Eu comecei a pedir ao Senhor que viesse a crucificar-me. Jesus veio e me disse: Veja como é necessário que o sacerdote esteja no meio de minhas obras, e isto é ajuda também para cumprir a crucificação. É certo que se não há ninguém, por ti só não podes crucificar-te. Sempre se necessita da ajuda dos demais. Então, esse pensamento que ela queria, né, ficar só ela e Jesus. Ela não queria que o sacerdote fosse, né, constantemente na casa dela, todos os dias tirar ela daquele estado dela de petrificação, que o sacerdote fosse celebrar a missa na casa dela, porque ela não podia ir à igreja, né? Ele, ele ia para ela, né, confessar, para ela falar, né, tudo que ela estava vivendo com Jesus. Então, era necessário, né, até porque era uma mística católica, ela, né, era uma pessoa que era que era católica e que para ter essa, como digo assim, referência, digo assim, né, de que sacerdotes a acompanharam e, e, e eles concluíram, né, que realmente tudo aquilo que ela vivia, né, era algo sobrenatural e que o livro era necessário, né, ele ser escrito para que fosse, né, divulgado, né, tudo aquilo que
se passava entre ela e Jesus. Então, o sacerdote, ele tinha que estar no meio das obras dele, né? E era ajuda também para ela sofrer, né? Era ela se acostumar, né, com o sofrer. Era ela se habituar a entregar a sua vontade, porque a vontade dela era ficar só ela e Jesus, mas ela tinha que aprender a custo do sofrimento, principalmente, que era a vontade de Deus que tinha que se cumprir e não a dela. Então, só porque ela tinha essa ligação, né, especial, digamos assim, com Jesus, né, isso não livrava ela de sofrer, de se humilhar, de passar por tudo aquilo que ela precisou passar. Só que por ela não ter ainda noção também, porque ela era muito novinha, né? Eu estava pensando esses dias no volume 2, eu acredito, né? Eu não fiz as contas aqui da idade que ela nasceu e da idade que foi feito aqui que ela escreveu, né? 1899. Eu não me lembro quando foi que ela nasceu, mas eu acredito que ela ainda era muito nova, né? E não tinha maturidade ainda o suficiente para entender, né, o que Jesus queria realizar na alma dela, né, o que Jesus tinha para ela, né, essa missão tão grande de ser a primeira a viver, né, a primeira filhinha a viver na divina vontade, a primeira filhinha da divina vontade. Então ela tinha que passar por tudo isso, né? Tudo isso tem razão de ser, nada é por acaso, né? Tudo tem um para quê. E, e ela foi assim, aprendendo, né, a duras penas, né, como a gente já sabe que é o mais normal, né, é o sofrimento, a viver, a doar a vontade dela, né, a não fazer. Jesus faz uma espécie de um treinamento assim muito rigoroso, né, com ela para matar a vontade humana dela, né? E custou, mas ela matou, né? Ela deixou, não matar, mas ela deixou ali adormecida, né? A vontade humana dela, que a vontade nossa tem que existir, né? A vontade humana nossa tem que existir para a gente poder querer viver a vontade de Deus, né? Se nós não tivéssemos uma vontade, né? Que eu acredito que eu entendo assim que que a vontade é o livre-arbítrio, né? Que você escolhe entre querer essa santidade divina ou querer a santidade humana, entre querer ter uma vida de união com Deus ou querer ser inimigo de Deus, né? É o livre-arbítrio. Então essa vontade ela é natural do ser humano, não tem como tirar esse livre-arbítrio, é a liberdade que Deus deu para a criatura para ela poder querer, né? Por amor ser de Deus, né? Então, é por isso que o querer ele existe, né? O querer ele vai determinar, né, se a pessoa vai ser de Deus ou contra Deus, né? É muito maravilhoso esse amor dele, essa liberdade, né, que ele até falou ontem no trecho, né, do livro no texto da live, né? Ele falou sobre essa liberdade, né, que ele traz, né, para os filhos da divina vontade, que é algo grandioso, né, muito grandioso e que por, por, por isso, né, por isso principalmente, por isso também a gente ama mais a ele, porque ele não nos força a nada, né, ele deixa a criatura escolher, fazer o que ele quer, o que ela quer, né, mas depois um dia ela vai ter que estar diante dele e, e ver, né, o resultado da escolha dela, né, as consequências e para onde ela vai, né, porque ela fez uma escolha que determinou, né, o lugar para onde ela vai ficar por toda a eternidade. E a gente escolhe a divina vontade, a gente escolhe o céu por toda a eternidade. Amém, Fiat.
volume 2, trecho 47, 18 de julho de 1899. Continua quase sempre o mesmo. Desta vez me parecia que em meu coração estivesse Jesus sacramentado, e desde a hóstia santa espargia tantos raios de luz em meu interior, e a meu coração saíam tantos fios de luz que se entrelaçavam todos esses raios de luz. Parecia-me que Jesus, com o seu amor, atraía todo o meu coração, e o meu coração, com aqueles fios, atraía e amarrava Jesus a estar comigo. Esse trecho ele é curtinho, mas ele é tão lindo de se imaginar, né? A Luísa, né, vendo Jesus sacramentado no coração dela, né? Como se eu fico imaginando assim a cena, né? Jesus sacramentado é a hóstia, né? Consagrada que é Jesus vivo ali, né? Então, ele estava ali vivo, o coração dele batendo, o sangue dele, a divindade dele, tudo ali dentro do coração dela, mas em forma de hóstia, hóstia santa, que emanava raios de luz em todo o interior dela, do coração dela, saíam esses raios de luz, iluminava todo o interior dela. E de dentro do coração saíam fios de luz que se entrelaçavam todos, né? E atraía o coração dela para Jesus, é como que amarrava, né? E o coração dela, com aqueles fios, atraía e amarrava Jesus a estar com ela. Então, é tudo aquilo que ele disse no outro texto, né? Que ele disse antes, né? Como posso eu deixar aqueles que me amam? Ela me amou, como posso deixá-la? Né? Ele não nos deixa, né? Ele, quando nós, principalmente, né, vivemos na divina vontade, com toda essa luz, né, que sai da nossa mente, né, que ilumina todo o nosso ser, né, e ele está também, né, na batida do nosso coração, então é o coração dele batendo ali também e saindo esses raios de luz, iluminando todo o nosso ser, está também nos amarrando, né, a ele também, né, para estarmos com ele e ele conosco, ele não nos deixa, né, porque somos os únicos, né, que fazemos companhia para Jesus. Hoje, na hora do café, meu filho conversando comigo, falando dos projetos dele, né, de trabalhar, juntar dinheiro e querer morar no Japão, né? Eu falei para ele, eu abençoo tudo que você quiser fazer, porque você está trabalhando, você está pensando em trabalhar, em tocar sua vida, ser independente, né? Você não quer viver de golpes, você não está, né, trabalhando como hacker, você, né, fazendo coisas erradas, você quer trabalhar e viver a sua vida. Isso eu não falei para ele, mas isso é a ordem, né? Mas depois eu falei para ele, você precisa estar mais conectado com Deus para ele abençoar, né, seus projetos, né? Então, ele ele abençoa os nossos projetos, né? Ele, quando a gente quer fazer algo, né, para estar com ele, eu falei para o meu filho, você precisa estar mais com Deus, né? Então eu falei para o meu filho, né, que nós somos, né, as pessoas que amam e buscam a Deus são aqueles poucos que fazem companhia para Jesus, porque hoje o mundo está virando as costas para Jesus, está desprezando ele, está humilhando ele, está ofendendo ele, está,
né, se unindo ao inimigo dele. Então nós precisamos estar com Jesus, fazendo companhia para ele. Então ele vê esse desejo de ser companhia para ele. Então ele nos ama com amor, né, que ele não pode nos deixar, mesmo que ele queira, porque da mesma forma que nós somos criados para amá-lo, né, e para estar unido com ele, ele sente também isso em relação a nós, né? Nós somos feitos para ele, então ele também deseja, ele tem sede, né, da companhia do ser humano, e nós temos sede da companhia dele vivendo em nós, né? Então, não tem como, né? Então, é uma atração, né, que nos amarra mesmo, né? Que nos une e que faz com que nós queiramos cada vez mais, né? É infinito esse desejo de buscar a Ele, é uma coisa assim que não tem, não nos sacia, nós não, por mais que Ele nos dê, nós sempre vamos estar desejando mais, a gente não quer parar de crescer no amor dele, no amor a Ele, né, de estar conectados com Ele, de ser um só com Ele. Eu tenho certeza que todo mundo que está no grupo tem esse desejo, né, de chegar no mais alto grau de viver na divina vontade, né, mas nós sabemos que nós temos a nossa limitação, mas a nossa intenção é essa, né, e é Ele que sabe de todas as coisas, se nós vamos alcançar ou não, né, não importa, o importante é que nós temos esse desejo, né? E nós vamos fazer aquilo que tiver que fazer, que for necessário, que for preciso para tentar alcançar isso, né? E não, se não alcançar, mesmo que eu fique lá no último grau, né, da hierarquia, lá dos filhos da divina vontade, que eu veja Jesus lá de longe, só de estar no céu, né, de estar junto com Ele no céu por toda a eternidade, né, recebendo os efeitos, né, lá ainda, né, daqueles que vão estar lá do lado dele, né, no mais alto grau, de formar um só com ele. Eu não me importa, mas eu quero mais, mas, né, no que depender de mim, eu quero mais, mas ele é quem sabe, né, eu quero a vontade dele, eu quero que a vontade dele se faça na minha vida. Amém, Fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante esse dia. Amém, Fiat. Livro do Céu, volume 2, capítulos 46 e 47. No capítulo 46, de 14 de julho de 1899. Jesus não pode deixar quem o ama. Meu adorável Jesus continua estes dias fazendo-se ver pouquíssimas vezes. Sua visita é como um raio que, enquanto se quer seguir, vendo, foge. E se alguma vez se detém um pouco, é quase sempre em silêncio. Outras vezes diz alguma coisa, mas assim que se vai, me parece que se leva essa palavra junto com a luz que me vem de sua palavra. Tanto que depois não recordo nada do que disse, e minha mente fica na mesma confusão de antes. Que estado miserável! Meu amado Jesus, tenha piedade desta miserável. Continue fazendo uso de sua misericórdia. Agora, para não me alongar e dizer dia por dia o que passei, direi aqui tudo junto algumas palavras que me disse nestes últimos dias.
Lembro-me que depois de ter derramado lágrimas amarguíssimas, Jesus fazendo-se ver e eu me lamentando com ele porque me tinha deixado, chamou muitos anjos e santos e dirigindo-se a eles disse: Ouçam o que diz, que eu a deixei. Digam-lhe: posso eu deixar aqueles que me amam? Ela me amou, como posso deixá-la? E os santos concordaram com o Senhor, e eu fiquei mais humilhada e confusa do que antes. Noutra ocasião, dizendo-lhe: no final acabarás por me deixar de todo, Jesus. De todo. Jesus disse: Filha, não posso deixar-te, e como penhor disto, pus em ti os meus sofrimentos. Depois, encontrando-me ocupada com o pensamento, como permitiste, Senhor, que viesse o sacerdote, tudo poderia ter acontecido entre tu e eu. Em um instante me encontrei fora de mim mesma, estendida sobre uma cruz, mas não havia ninguém que pudesse me pregar. Eu comecei a pedir ao Senhor que viesse a crucificar-me, e Jesus veio e me disse: Veja como é necessário que o sacerdote esteja no meio de minhas obras, e isto é ajuda também para cumprir a crucificação. É certo que se não há ninguém, por ti não podes por ti só não podes crucificar-te, sempre se necessita de ajuda dos demais. É um trecho mais de relato da Luísa, que o Senhor fala aqui, diante dessas lamentações dela. A primeira coisa é que ele não pode deixá-la, ele sempre volta e meia está relembrando ela dessa realidade. Inclusive, nesse episódio, ele chama testemunhas que são anjos e santos do céu para falar para ela, para ver se ela se convence que ele não pode deixar quem ama ele. E ela era uma que amava ele. Então, nessa ocasião, ele vem repetindo. E repete de novo, porque ela parece que se ela não está vendo ele, não está tendo esses contatos sensíveis, ela parece que esquece que ele está, embora não se deixe ver, não se manifeste, mas ele está com ela. Então ele usa dessa estratégia de trazer santos e anjos para falar para ela dessa realidade, de que ele não pode deixar aqueles que o amam ele. E depois ele fala que, como prova, como penhor, ele deu para ela os sofrimentos, comunicou para ela os sofrimentos. Então, ela está naquela época onde ela tinha muitos sofrimentos, onde ela sofria bastante. Então, para provar para ela, por A mais B, que ela, fazendo parte ali da crucificação dele, não tinha como ele deixar ela. Ela precisava se convencer disso. No capítulo 47, de 18 de julho de 1899, continua quase sempre o mesmo. Desta vez me parecia que em meu coração estivesse Jesus sacramentado, e desde a hóstia santa aspargia tantos raios de luz em meu interior, e a meu coração saíam tantos fios de luz, que se entrelaçavam todos. Esses raios de luz parecia-me que Jesus, com seu amor, atraía todo o meu coração, e meu coração, com aqueles fios, e amarrava Jesus a estar comigo. Aqui ele não vem falando, é apenas ela narrando uma visão que ela tem, que ela vê ele como sacramentado na hóstia, e onde saíam raios, onde aspergia raios de luz do interior dela, do interior dele para o coração dela, e que esses raios pareciam fios de luz que se entrelaçavam todos, e parecia que Jesus, com o amor dele, atraía o coração dela para o dele, e ela ficava amarrada com esses raios.
e Jesus ficava com ela. Então, também ali para dar para ela essa visão, essa visualização de que Ele está realmente, mesmo que ela não veja, mas volte e meia, Ele ainda volta a aparecer sensivelmente, para que ela esteja sempre relembrando disso, ela não se esqueça. E de repente até mesmo para parar de reclamar um pouco, de querer estar sempre tendo ele sensivelmente. Então é um pouco complicado e até mesmo para nós essa realidade, nós já somos de certa forma acostumados a não termos a experiência sensível com o Senhor. E a Luísa ela foi acostumada porque era um trabalho que ele precisava fazer nela, um trabalho ali diferente de todo o trabalho que ele vai fazer nas nossas almas, é diferente do dela, porque ela ali ela é essa primeira filha, primeira pequena filha da Divina Vontade, onde ele precisava ali preparar o terreno para depositar a semente do Fiat, as verdades que ele queria manifestar para todos os demais seres humanos. Então, como é um trabalho diferente, como é uma obra única e ela era o início ali, precisava ser um trabalho também diferente dos demais. E ele fala aqui dessa realidade no texto anterior do sacerdote, como que é necessário, porque ela sempre estava questionando essa necessidade de ter ali o sacerdote para atendê-la, para estar à disposição quando depois naquela sequência de vezes que ele via todos os dias, porque todos os dias ela saía, ela caía no estado de petrificação e precisava ficou estabelecido que ela só voltava ali com o auxílio do sacerdote. Claro que teve vezes que ela conseguiu, mas porque ele permitiu que ela conseguisse sair por si. Mas no geral, na maioria das vezes, é, no, no, no desenvolvimento desse plano, foi o sacerdote ali, essa figura é, importante no desenvolvimento do, do projeto do Fiat da santificação na Luísa. Então, eu vejo que é isso, que o Senhor a gente pode até mesmo explorar mais, até mesmo das informações que o Senhor traz no trecho, mas é o que eu consigo partilhar agora. Amém, Fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Abençoa-me, Mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Que eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, e eu te amo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém, Fiat. Tema do dia 31, volume 2, capítulo 46 e 47. 14 de julho de 1899. Jesus não pode deixar quem o ama. Não pode deixar quem o ama. Meu adorável Jesus continua estes dias fazendo-se ver pouquíssimas vezes. Sua visita é como um raio que, enquanto se quer seguir vendo, foge, e se alguma vez se detém um pouco, é quase sempre em silêncio. Outras vezes diz alguma coisa, mas assim que se vai, me parece que se leva essa palavra junto com a luz que me vem de sua palavra, tanto que depois não recordo nada do que disse. E minha mente fica na mesma confusão de antes. Que estado miserável! Meu amado Jesus, tenha piedade desta miserável. Continua fazendo uso de sua misericórdia. Agora, para não me alongar e dizer dia por dia o que passei, direi aqui
tudo junto. Algumas palavras que me disse nestes últimos dias. Lembro-me que depois de ter derramado lágrimas amarguíssimas, Jesus fazendo-se ver e eu me lamentando com ele, porque me tinha deixado, chamou muitos anjos e santos e dirigindo-se a eles disse: ouçam o que diz, que eu a deixei. Digam-lhe, posso eu deixar aqueles que me amam? Ela me amou, como posso deixá-la? E os santos concordaram com o Senhor, e eu fiquei mais humilhada e confusa do que antes. Pois bem, né? As almas que Jesus as deixou de fato, não porque assim ele o quis, mas porque elas o quiseram, são as almas condenadas, são as almas que foram para o inferno. A estas Jesus deixou, e nem as deixou como um todo, né? Porque até no inferno está a divina vontade, está a misericórdia e a justiça, porque nenhuma alma, né, é atormentada além do merecido, né? O merecido castigo, o merecido tormento, além das suas escolhas, né? Então ali está a justiça, a misericórdia, o cuidado de Deus, o zelo de Deus, a presença, de certa forma, de Deus. Então Jesus não a deixa. Se assim o é com aqueles que o renunciaram, tal como há de ser aqueles que o amam, né? Como pode ele deixar aqueles que o amam? Jesus aqui ainda chama, né, os santos, os anjos, para confirmar, né, que ele não a deixa, não a deixou, não a deixa, e a nenhum daqueles, né? Como ele diz, minha mãe, meus irmãos, são aqueles que observam a minha palavra, né, que vivem a minha palavra. Estes são minha mãe e meus irmãos. Então, noutra ocasião, dizendo-lhe que no final acabarás por me deixar de todo, Jesus diz, e ela insiste, né? Filha, não posso deixar-te, e como penhor disto, pus em ti os meus sofrimentos. É, o sofrimento está vinculado a Jesus. A prova de que Ele está em nós, de que Ele está junto, é aqui o sofrimento. E estando nesse sofrimento, porque neste sofrimento nos voltamos a Ele. Quantos, né, enquanto a vida está aí, né, triunfante, né, só na bênção, como dizem, só na prosperidade, nem se lembra de Jesus, né? Que Deus que nada, Deus já está me abençoando aqui, né? É como uma pessoa me disse, eu não preciso nem me confessar porque eu já rezo tanto, né? A minha vida está tão boa, nem preciso, né? Já faz tempo que eu não me confesso e numa ocasião estava tendo confissão na igreja, eu falei, vai lá, tio, já aproveita, né? Já volta lá para a minha cidade, nossa cidade lá, de alma lavada. Ele olhou bem, ah, não, precisa não, eu já rezo tanto. Pensei, né, comigo, oh meu Deus, porque Jesus não força, né, não pressiona, não violenta, né, quem sou eu?
Mas eu entendi porque ele não quis ir. Porque também, se não houver verdadeiro arrependimento, vai lá se confessar para quê? Né? Vai lá se confessar para quê? Só para fazer bonito, só para mostrar para os outros? Né? Para anular a confissão, se não há arrependimento, é uma confissão nula. Né? E se for para ocultar coisas também, é uma confissão nula. Ou seja, arrependimento verdadeiro, sincero, de todas as situações, sem deixar nenhuma delas isentas. A não ser que por alguma ocasião tenha de verdade esquecido, né? Enfim, que Luísa, né, noutra ocasião, dizendo-lhe que no final acabarás por me deixar de tudo, Jesus me disse: filha, não posso te deixar, né? E como penhor disto, pus em ti os meus sofrimentos. Depois, encontrando-me ocupada com o pensamento, como permitiste, Senhor, que viesse o sacerdote? Tudo poderia ter acontecido entre tu e eu. Em um instante me encontrei fora de mim mesma, estendida sobre uma cruz, mas não havia ninguém que pudesse me pregar, né? Então aqui, ó, cadê o sacerdote? Eu comecei a pedir ao Senhor que viesse a crucificar-me, e Jesus veio e me disse, né? Não precisa de Jesus vir, tem confessor, né? Veja como é necessário que o sacerdote esteja no meio de minhas obras, né? Que Jesus descanse, que eu sofra, que eu trabalhe, que eu reze, né? Que eu ore, e que eu possa descansar em minha alma, né? Que ele possa se servir dos instrumentos dele, né? Ele é rei e tem os seus ao seu dispor, né? Veja como é necessário que o sacerdote esteja no meio de minhas obras. E isto é ajuda também para cumprir a crucificação. É certo que se não há ninguém por ti, só não podes crucificar-te. Sempre se necessita da ajuda dos demais. É aquele negócio, né? Pedir paciência, e Deus me deu ocasiões de exercitar a paciência. Pedir sabedoria, e Deus me deu, né? Situações para que eu exercitasse, né? Essa sabedoria. E assim por diante. Né? Somos uma família, uma grande família, que devemos nos servir uns dos outros. E somos necessários uns para os outros. Né? O que falta em mim sobra em ti, né? E o que falta em ti sobra em mim. Né? Como dizia lá na Canção Nova, o Dunga dizia, né? Para de fato dependermos, precisarmos uns dos outros. E unidos cheguemos todos lá. E não se olha para a criatura, né? Mas na divina vontade se vê a Deus, o propósito de Deus, a vontade de Deus. Como lá no primeiro volume, no volume anterior aqui, né? Aqueles que te amam, é Deus, né? Te dando esse contentamento. Mas aqueles que te odeiam, é também Deus te dando, né? Tais mortificações. Não é para ir brigar com a pessoa, mas ver, né, o propósito de Deus.
É como Michele dizia, né? Do acontecimento no trabalho dela e como deve de ser em nossas vidas, situações as quais não é para, né, desejarmos a morte de ninguém, né, e brigar com ninguém, mas é amar apesar de. Não é deixar ser pisoteado pelo outro, mas é amar apesar de. É morrer para nós mesmos, para que a vontade de Deus se cumpra, o propósito de Deus se concretize. Né? Como diz, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Né? Sim, Senhor, seja feita a sua vontade. Eu vou ir falar com essa pessoa vai ficar irada. Mas precisa se resolver esta situação. Né? Que o Senhor então vá preparando o coração dela, né? Dê as palavras, né? Que seja o Senhor a falar, a viver, a estar em mim, não eu mesmo. Né? A gente se abandonar em Deus, né? Se abandonar e seja feita a vontade dele. Então, outro trecho, capítulo 43, 18 de julho de 1899, continua quase sempre o mesmo, né? A privação dela. Desta vez me parecia que em meu coração estivesse Jesus sacramentado, que desde a hóstia santa espargia tantos raios de luz em meu interior e a meu coração saíam tantos fios de luz que se entrelaçavam todos esses raios de luz. Parecia-me que Jesus, com seu amor, atraía todo o meu coração, e meu coração, com aqueles fios, atraíam e amarravam Jesus a estar comigo, à vontade nossa, né? Para onde ela está ordenada, para onde ela está direcionada. Tais privações, situações que vivemos até de certa forma é providência divina, porque buscamos a vontade de Deus ou buscamos as consolações de Deus? Buscamos os esclarecimentos, né? A nossa comodidade, igual a pessoa, né, dizia. Ah, foi Jesus? Ah, então tá bom. Só queria saber, só isso eu queria saber, se era Jesus ou se era o demônio, ou se era coisa da minha cabeça. Né? Estamos caminhando na divina vontade por amor a Ele ou por amor às consolações, por amor ao posto, ao título, né, de filho da divina vontade? Estamos como? Então, toda a adversidade, toda a amargura, todo o descontentamento, toda a situação que a criatura humana vem a viver, louvado seja Deus. Né? Não é para estar bom, gostoso, né? Com borboletas no estômago e tudo mais, não. É para nos configurarmos a Jesus. Né? Vê se tem isso lá naquele livro de santidade e virtudes, a imitação de Cristo. Não tem nada disso lá. E muito menos ainda haveria de ter aqui na Divina Vontade, onde temos que dar morte à nossa vontade continuamente. Então é bem propícia mesmo toda essa privação, todas essas situações, desconforto. É esse desconforto deve de ser o nosso trono de paz. É como no outro trecho, é o respiro. Não perca a paz, que a paz é meu respiro, é meu alento.
né? Se perdemos a paz, estamos em discórdia, estamos na desordem, voltamos a nós mesmos. Queremos nos preservar. Tá? Então, deixemos-nos nos envolver por Ele e nos envolvamos com Ele, a fim de sermos um só coração, uma só vontade, um só amor. E seja tudo para a maior glória de Deus e para nós toda a confusão. Jesus, eu confio em vós, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Fiat. Deus abençoe a todos.